aquilo que eu não quero fazer, que eu sei que é ruim, que eu sei que só me destrói, só me leva para trás, só me faz regredir, eu faço. Mas aquilo que eu sei que é bom, que é o certo, que faz bem para minha pessoa, que me faz a cada dia mais evoluir espiritualmente, eu não faço. Miserável homem que sou. Essa é uma citação do apóstolo Paulo sobre autossabotagem espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala da nossa guerra que nós temos dentro de nós, onde o espírito quer vencer a carne e ele luta contra a carne para mortificar a carne. E a carne quer vencer o espírito e ela luta contra o espírito para vencer o espírito. De modo que nós não temos nossa própria vontade. E aí Paulo, quando ele se vê nessa situação de autossabotagem espiritual, ele se vê como um homem miserável, que ele não consegue ter controle espiritual sobre a sua vida. Mas como a autossabotagem acontece de forma humana na nossa vida? Como que ela age? O que é autossabotagem na nossa vida de forma humana? Quando nós nos autossabotamos. É sobre isso que nós vamos falar na nossa jornada do propósito de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Todos os conteúdos que eu coloco aqui são conteúdos para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para você melhorar cada dia como pessoa. Então, se inscreva, clica no sininho, na opção todas, para você receber todas as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Então nós vamos falar hoje sobre autossabotagem, que é algo que nos prejudica e faz muito ruim para a nossa vida, todos os sentidos. E é um mal que precisamos combater. Então o que é autossabotagem? É um comportamento consciente ou inconsciente de você colocar barreiras nas coisas importantes que você precisa realizar, ou na maneira como você se vê e se coloca diante de uma situação. Olha só que interessante. Davi era um guerreiro que enfrentava as dificuldades. Ele enxergava os obstáculos como oportunidades. Mas a maioria de nós, quando a gente está diante de um desafio, diante de uma dificuldade, a gente coloca barreiras. Por quê? Porque a gente não quer enfrentar aquela dificuldade. A gente não quer ultrapassar e vencer os desafios que aparecem na nossa vida. Então a gente coloca barreiras para a gente fugir da responsabilidade que é nossa de realizar algo que precisamos realizar. Então, a autossabotagem, eu coloco ela como uma companheira que está com você todos os dias. E ela tem o objetivo de te levar a algum lugar. Sabe que lugar é esse? O lugar da desistência. A autossabotagem é uma companheira que te leva para um lugar chamado desistência. Então, todas as vezes que você começa uma coisa e aí as dificuldades vêm, as coisas difíceis vêm, você começa a se autossabotar. Você começa a colocar barreiras te impedindo de realizar e você desiste.
Nós vamos falar sobre isso hoje. Então aqui existem alguns pensamentos que são comuns de pessoas alguns pensamentos comuns que nós temos quando nós estamos nos auto-sabotando. Olha só que interessante. Então, a gente diz assim: eu não sou bom o suficiente para realizar isso. Eu sou uma pessoa que não tenho sorte. Eu não mereço ser feliz. Eu não sou tão inteligente o bastante. Não adianta eu tentar. Nunca vai dar certo. Não é melhor nem arriscar. Eu só vou me machucar. Eu não tenho talento. Eu sou um fracasso. Eu sempre acabo estragando tudo. Viu os tipos de pensamentos que nos faz auto-sabotar? E a nossa mente, ela faz a gente acreditar que isso é real. Esse é o problema. A nossa mente, ela acaba acreditando que esse tipo de pensamento é o certo. Porque você não começou a treinar o que é pensamentos corretos. Então, quando você percebe que esses tipos de comportamento começam a acontecer na sua vida, e isso se torna uma rotina, agora você está dentro de um você está dentro de um círculo sabotador. E esse círculo acaba te escravizando, porque todas as vezes que você ficar diante de um desafio, você vai vir esses pensamentos sabotadores de que você não consegue, de que você não vai conseguir, de que as coisas vão dar errado. A autossabotagem surge também com um desejo súbito de permanecer se julgando por aquilo que você seria capaz de fazer ou alcançar. A mente se programa para considerar que estas mensagens são corretas e passa a se sentir impotente, débil, chegando ao estado de autossabotagem. Então você começa a se julgar por você não conseguir realizar alguma coisa. Você começa a se julgar, se criticar por você fracassar em algo. Você começa a se condenar por você não ser o suficiente, por você talvez em alguma situação não conseguir realizar da forma como você queria. E aí você entra na tal da autocrítica. Interessante, importante. A autocrítica é importante para a nossa vida, desde que ela já não seja uma condenação. Para que serve a autocrítica? A autocrítica é o meio de a gente avaliar o nosso desempenho de crescimento como pessoa, profissional, emocional. A autocrítica a autocrítica ela é um meio de mostrar para a gente o que a gente está precisando melhorar. E não pegar as coisas que a autocrítica nos mostra e nos julgar. Então, você fez uma autocrítica de você e você percebeu que você não está sendo tão eficiente em uma coisa. Então, essa autocrítica não é para você se condenar falando, caramba, eu sabia que eu não sou tão bom. Não. É você falar assim, cara, eu preciso melhorar nessa área. Eu vou buscar melhorar, mas eu já estou bom, já melhorei muito. Você precisa entender que em algum momento você não sabia de nada. É tipo você começar a ir na academia. E aí você já na primeira semana você pensa assim, eu vou desistir porque não evoluiu nada. Cara, mas você está na primeira semana.
Entende? Então você já começa a se julgar, você já começa a se criticar, se condenar. Porque aí entra a situação de comparação. Você começa a se comparar com outras pessoas que já estão evoluídas e você começa a se cobrar que você tinha que estar já vivendo as mesmas vidas que as pessoas estão vivendo. Mas não, você tem o seu tempo. Claro, você precisa ter disciplina, aí você vai começar a colocar disciplina. Você tem que... A autocrítica é para você avaliar você e não se comparar com outros. Então, aqui tem 4 aspectos comuns de pessoas autossabotadoras. 4 comportamentos comuns de que você está se autossabotando. Pessoas que não conseguem ficar calmas. Então você trabalhou o dia todo, teve um dia todo de trabalho e à noite você não consegue relaxar. Você traz toda aquela carga, muitas vezes de energia negativa, de estresse, tudo para dentro da sua casa, tudo para dentro da sua vida, tudo para dentro da sua mente. E aí você acaba se auto-sabotando, você agora está sabotando sua boa noite de sono, você não vai realizar uma boa noite de sono porque você já está começando com pensamentos ruins a seu respeito. Você tem que dizer o seguinte: foi um dia muito bom, foi um dia... Se um dia não foi tão bom quanto você esperava, você tem que dizer: graças a Deus esse dia terminou, amanhã a gente volta, e descansar. Se o dia foi muito bom, glorifique, agradeça, glória a Deus, esse dia foi maravilhoso, e descanse. Outra coisa, outro comportamento comum de pessoas autossabotadoras é: deixa as coisas tudo para depois, né? Então as pessoas começam a procrastinar porque pensam que não serão capazes de elaborar ou resolver. Existem problemas na nossa vida que é para agora. Existem situações que você precisa resolver agora. Mas a insegurança, o senso de incapacidade de realizar faz com que você não se sinta preparado e você começa a não querer fazer. Então você começa a entrar em depressão, gerar ansiedade, porque você sabe que precisa resolver, mas você começa a colocar as barreiras. Lembra de Davi? Davi tinha que enfrentar aquele gigante naquele momento. Ele não podia deixar para depois. Quanto mais ele deixasse para depois, mais o povo ia sofrer. Mais o povo ia mais o povo ia sofrer mesmo. Existem coisas na sua vida que você precisa resolver agora, senão você vai continuar sofrendo na sua vida. É agora e você precisa ir para cima. Você precisa tirar as barreiras que você tem colocado. Tipo assim, você já tem você enfrentar os desafios já é uma própria barreira. E você colocar mais barreira para enfrentar fica difícil. Outro comportamento comum é critica o tempo todo. A autossabotagem faz com que as pessoas se critiquem e tenham pensamentos destrutivos, repetitivos, como eu não sou capaz, eu poderia ter feito melhor, eu não mereço. Então vamos supor que hoje você precisa começar, você percebe que você está com a vida profissional ruim e você não pode mais postergar, você não pode deixar para depois, você tem que começar a estudar hoje, você tem que fazer hoje. E aí você começa a fazer coisa que começa a te prejudicar. Ah não, amanhã eu começo, depois eu começo, mas sua vida profissional está ruim, a sua vida financeira está uma bosta.
E você sabe que você precisa começar hoje. Então, para a gente finalizar a nossa jornada do propósito desse vídeo conclusão. Você não pode ser uma pessoa que desiste facilmente. Você não pode ser uma pessoa que se abate por causa das dificuldades. E você não pode ser uma pessoa que se pune por causa da frustração. Então, você precisa entender que você não pode ser uma pessoa que desiste facilmente. Você tem que entender que tudo na vida é difícil. E que as dificuldades, é normal as dificuldades chegar. É normal você fracassar. É normal você falhar. O que você tem que fazer com as suas falhas é pegar dali e todas as vezes a palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente falha é porque a gente não tem conhecimento naquilo. Ao invés de se condenar e se julgar, você vai receber, realmente isso aqui eu estou falhando, eu preciso melhorar mais. E aí você começa a melhorar, até que uma hora você vai ficar bom. E muitas vezes você se abate por causa das dificuldades que chegam na sua vida. Isso te autodestrói. Por quê? Porque ao invés de você ter saúde para enfrentar os desafios, você começa a ficar mal, você começa a deixar suas emoções todas abaladas. E a pior coisa é você se punir porque você fracassou. É a pior coisa que pode acontecer. É você não, quer dizer, você muitas vezes tem paciência, tolera e aceita que outras pessoas falhem. Mas você não pode falhar. Que isso, cara? Que isso? Quer dizer, você tem paciência com os outros e com você não? Não. Primeiro você tem que olhar para você. Se perdoar. Entender que você também é humano. E que você não é um super. Por isso que você precisa estar sempre com o pé no chão. Quando você está indo bem, pezinho no chão. Por quê? Porque quando você frustrar, você também entender, não, pezinho no chão, eu não vou, também não é o fim do mundo. Mas também quando você começar a vencer, você não se achar a melhor pessoa do mundo. Então é isso. Deixa nos comentários se você passa por situações hoje de autossabotagem. Se você está fazendo alguma coisa que está trazendo, que você está vendo que está trazendo, está te prejudicando. Coloca aqui nos comentários para que outras pessoas possam ler e, através de você, começar a se inspirar e buscar também ajuda para vencer esse mal que é tão ruim na nossa vida. Tamo junto, até o próximo. Até o nosso próximo Jornada do Propósito.